Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma montagem de bolo das encomendas minhas e aproveitar essa montagem para eu ir contando para vocês sobre uma decisão que foi uma decisão mais difícil que eu tive, que foi largar o CLT. E por muito tempo eu achei que eu tinha cometido um erro. Então, quer saber como vai ser essa história? Vem comigo que eu vou te contar. Bom, gente, vou falar um pouquinho antes do bolo, né, para quem sempre gosta de saber sobre a montagem, sobre o que eu estou fazendo. O bolo que eu estou fazendo é um bolo de 20 fatias, medida da forma 23 centímetros. O recheio é de branquinho, brigadeiro de leite ninho e chantilly de nata com pêssego, tá? São 3 recheios esse bolo. O meu bolo custa R$ 155 com cobertura de glacê. Pra quem é novo aqui, eu faço bolo e salgados. Eu trabalho com isso, tá, gente? E eu comecei já faz 15 anos que eu trabalho, que eu faço isso. E antes de eu fazer bolo e salgados, eu era CLT, tá? Eu trabalhei por 4 anos, 5 anos, aliás, como CLT, né? Foi os primeiros empregos. Primeiro, eu comecei trabalhando de faxineira, tá? Comecei bem nova, a gente trabalhando de faxineira, fazia faxina. Aí eu fazia faxina numa casa e uma das patroas que eu tinha engravidou e depois me contratou para ser babá. Nesse emprego, eu fiquei cerca de 4 anos. Foi o emprego maior, de tempo maior que eu tive, sabe? E eu era babá e empregada doméstica, né? Eu limpava e cuidava da criança. Aí, gente, nesse eu trabalhava entrava das 8 da manhã e até às 7 da noite, né? Na verdade, era até às 6, mas, na verdade, o meu. Eles iam me soltar já era 7 horas da noite, né? E aos sábados era das 8 até o meio-dia. Nesse emprego, gente, eu fiquei cerca de 4 anos, depois saí dele, né? Eu pedi demissão e fiz um curso de padaria gratuito, assim, sabe? Foi tudo na sorte. Eu tô resumindo pra vocês entenderem o que eu fazia antes. Foi tudo na sorte, assim, minha irmã falou de um curso e nós fomos, né, atrás do curso ver e a gente conseguiu um mês desse curso de confeitaria. Confeitaria não, era um curso de padaria. Aí depois disso, larguei currículo e consegui trabalhar em algumas padarias. Né, eu trabalhei cerca de um ano, gente, eu trabalhei em 3 padarias. Saí de uma, peguei outra, fiquei 6 meses. Na última padaria que eu trabalhei, eu fiquei por 6 meses e foi lá que eu aprendi tudo que hoje eu sei. E eu lembro, gente, que eu estava até feliz de trabalhar lá, né? E era uma segurança, assim, né? Tipo, ter o trabalho, ter o meu salário. E eu lembro, assim, que o último dia de trabalho meu foi... nós fizemos 50 tortas, eu e o padeiro. E depois, na segunda-feira, eu fui demitida, que foi no Dia dos Pais, sabe? Foi tudo isso de torta, eu fui demitida. Enfim, gente. Lembro que eu chorei. Meu marido falou pra mim, agradece por, né, ser demitida. Ele falou pra mim, agradece. A gente sempre tem que agradecer. Até as coisas que não são boas. No momento, eu não tinha entendido. Eu fiquei meio assim, mas como que eu vou agradecer, sabe? Por eu ter saído do emprego, por ter sido demitida. Porque no momento eu fiquei sem saber o que fazer, gente, tá? Porque eu não pensava em empreender. Não tinha na minha cabeça isso. Ah, eu quero sair pra empreender. Não. Eu tinha conta, eu e marido tínhamos contas a pagar, né? E do nada veio essa demissão. Aí eu lembro que como eu fiquei 6 meses na padaria, eu recebi o seguro-desemprego e também eu recebi a rescisão, né? E a rescisão, eu lembro na época, a gente era R$ 2.000 que eu peguei. Pra mim era um baita dinheiro, né? Aí peguei esse dinheiro e fui comprar um cilindro pra trabalhar em casa. Porque eu pensei, poxa, eu preciso pagar as minhas contas, né? A gente tem que dar um jeito de pagar. Aí começou, né? Foi assim que começou, que eu comecei a empreender. Por isso que eu falo pra vocês, ninguém começa a empreender, gente, assim, ó, tudo planejado. É tudo assim, sabe? Por necessidade mesmo, sabe? E aí eu, né, enquanto eu fiquei no seguro, eu pensei, vou ficar no seguro e vou fazer um teste, né, pra ver como vai ser, né? Porque até então eu não sabia se realmente dava pra viver de bolo e salgados, né? Eu não sabia, gente, nunca ninguém empreendeu da minha família, né? E aí foi assim que começou, sabe, gente? Comecei a
a fazer salgado, oferecer para as pessoas. Mas assim, gente, eu sentia muita falta ainda, sabe, de ter aquela segurança, porque a gente é acostumado a ter aquela segurança, sabe, do trabalho do CLT. E aí, então, isso me deixava assim, apreensiva. Será que realmente dá dinheiro? Será que eu. Essa era a minha maior dúvida, sabe? Eu sei que é uma dúvida que vocês me perguntam também, sabe? Mas aí eu pensei, vou arriscar, né? Vamos ver como vai ser. Comecei a oferecer e começou a sair, gente, sabe? De início, assim, eu lembro que no primeiro mês eu já ganhei R$ 600 com encomendas, sabe? Não foi um mês trabalhado assim direto, mas eu tirei R$ 600 naquela época. E eu lembro que era o salário que eu tirava na padaria. Então eu já tava assim pensando, bom, se eu conseguir no primeiro mês tirar R$ 600 e me manter, né, pra mim já tava ótimo, né, gente? E foi assim que eu comecei a empreender em casa, gente. No primeiro mês que eu comecei, que eu decidi, né? Eu saí da padaria. Eu ainda levei um tempo até eu pensar no que eu ia fazer, entende? Mas o primeiro mês que eu decidi a trabalhar com confeitaria em casa, eu já comecei a ganhar dinheiro, né? Comecei a ver que talvez teria uma possibilidade de ganhar e ficar em casa, né? E uma das minhas maiores dificuldades era precificar e também, gente, era montagem de bolo também era uma das. Ainda não tinha muita segurança, né? Porque eu era auxiliar na padaria, eu não era confeiteira. Então, eu lembro que quando eu recebia uma encomenda de bolo, eu não dormia, sabe? Eu ficava, assim, ansiosa porque eu não sabia, às vezes os meus recheios não davam muito certo. E aí, tudo que eu ia aprendendo fazendo, sabe? Eu ia aprendendo com o meu erro. Então, eu aprendia errando nas encomendas que eu tinha, entende? Agora eu dou risada, gente, mas não, naquele momento era difícil, sabe? Nossa. E, inclusive, até no meu curso eu ensino, gente, né? Até sobre precificação, né? Os recheios que são recheios com consistências boas para te montar e ter mais segurança. Depois de tanto que eu errei, eu consegui aprender, né? E a precificação era uma das coisas que me pegava muito, né? Eu cobrava muito barato de início. Mas só que eu acho, gente, que de início a gente erra mesmo cobrando barato, porque a gente precisa pegar os clientes. Então, eu me via trabalhando muito, sabe? Muito, 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 para poder ganhar um dinheiro bom, né? Depois, assim, quando eu comecei a pegar clientes, até clientes, vou falar para vocês que não foi uma dificuldade grande. Porque logo que eu iniciei, comecei a falar, né, a divulgar, falar para os vizinhos, para parentes, para todo mundo, começou a vir, de fato, clientes, entende? Então, eu não tive essa dificuldade, né? Então, uma das dificuldades depois foi, que eu falo para vocês assim, ó, precificar, e aí eu trabalhava com muito volume, muito grande de encomenda, e aí eu lembro que eu também não fazia por etapas, sabe? Como hoje eu explico para vocês, né, com o tempo eu fui aprendendo. Por exemplo, assim, tinha uma encomenda grande para o final de semana e eu não tinha a mesma disciplina que eu tinha quando eu trabalhava fora, entende? E aí, porque quando tu trabalha fora, tu tem o teu horário de trabalho, entrou no teu emprego e daí sai tal hora, né? Naquele período que tu tá ali, tu está só produzindo. Então, eu não conseguia ter essa mesma disciplina no meu trabalho, entende? Dentro da cozinha da minha casa, assim. Aí, nos dias que eu não tinha encomenda, eu tava limpando casa, eu tava passeando na casa de alguém. Como eu pensava que eu era dona do meu próprio negócio, eu pensava que eu era dona, né? Tipo, eu não precisava, assim, ter essa disciplina, sabe? E aí, o que acontecia com isso, gente? Quando eu tinha as minhas encomendas final de semana, eu passava madrugadas e madrugadas trabalhando, correria, ansiosa, para dar conta das minhas encomendas, sabe? Então, essa foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei, assim, de início, sabe? Só que foi por um bom tempo eu trabalhando dessa forma, entende? E é por isso, talvez, que eu acabava pensando que talvez tinha sido um erro sair do CLT, sabe? Só que com o tempo eu fui aprendendo a trabalhar. Eu sabia que eu precisava mudar, sabe? Porque teve uma encomenda que eu fiz que mudou muito o meu jeito de trabalhar. Eu tinha uma encomenda de 2.000 salgados para uma cliente. Isso faz anos, sabe, gente? E eu tinha uma encomenda de salgados para uma festa de 15 anos. Eu lembro que eu fiz da forma que eu sempre fiz. Deixei para fazer tudo de última hora. Porque, como eu tenho muita agilidade,
eu ia deixando pra fazer, sabe, gente? E eu pensava, no da semana eu vou fazer. Só que no dia dessa encomenda, eu quase não entreguei a encomenda, porque eu tinha que fazer tudo junto, massa, recheio, modelagem, assar, fritar, embalar, eu e meu marido. Pensa numa loucura, gente. E eu lembro que eu passei o dia inteiro fazendo essa encomenda. E aí o meu marido foi levando aos poucos a encomenda da mulher pro salão, porque eu quase não terminei, sabe? E aí, com isso, depois que passou essa encomenda, foi um baque pra mim, sabe? Nossa, eu lembro assim, meu Deus, eu podia não ter entregado a encomenda. E já pensou não entregar uma encomenda? Chegar na hora da festa, não ter, sabe? Porque tu não conseguiu concluir o teu trabalho. E aí isso me acendeu um alerta. E depois dessa encomenda, gente, isso faz o quê? Uns 12 anos atrás. Eu comecei a planejar, fazer as encomendas com antecedência, a parar de entregar encomendas atrasadas. Comecei a entender que nunca o problema é, porque eu deixei o CLT, porque eu deixei, sabe, de ter um emprego formal. O problema era a forma que eu trabalhava. E quando a gente assume os nossos erros, a gente aprende com eles, sabe? Isso é uma das coisas que eu aprendi muito na confeitaria e trabalhar. Na verdade, não foi eu larguei o CLT que me largou. Porque, na verdade, eu fui demitida, eu só decidi não procurar mais emprego, né? Algum tempo da minha vida, eu pensei em procurar serviço, sabe? Algum tempo eu já pensei em procurar serviço. Mas, né, eu comecei a gostar de trabalhar em casa. Eu sempre gostei de ficar em casa, sabe, gente? Eu sempre gostei de cuidar da minha casa. Eu não gostava de sair de manhã cedo. Eu não gostava de ficar o dia inteiro trancado num lugar. Eu não gostava, sabe? Então, essa é a minha experiência, né? E aquilo que eu falei no início pra vocês ali, que o marido disse pra mim, que era pra eu agradecer que eu fui demitida, no momento eu não entendi. Mas lá pra frente eu entendi. Eu pensei assim, poxa, eu tinha que agradecer. Então, hoje, assim, ó, se tem alguma coisa difícil na tua vida, tu agradece pela coisa difícil. Porque dessa coisa difícil é que te faz tu mudar de vida, entende? Aconteceu comigo. Né? Talvez se lá naquele emprego tivesse dado tudo certo, tivesse, né, o patrão não tivesse demitido, né, se eu tivesse um salário ok, eu jamais pensaria em empreender, entende? Eu jamais pensaria em empreender. Talvez, quem sabe, eu estaria até hoje trabalhando lá, né? Vai saber, né? Porque eu, como eu falei pra vocês, eu não pensava. E aí, como eu fui demitida e fiquei muito triste, lembro, gente, eu acho que eu chorei um dia inteiro, assim, eu lembro. E aí, depois de um tempo, eu pensei, poxa vida, o marido tava certo, eu tinha que ter agradecido por ter saído, por ter sido demitida. Se não fosse isso, eu não estaria hoje empreendendo, sabe? Eu não estaria fazendo bolo, fazendo salgados, né? Não teria o meu canal aqui, né? Mostrando todo esse trabalho pra vocês. Né? Mas foi graças àquela demissão, sabe? E empreender assim, gente. Na verdade, eu aprendi, a gente vai aprendendo, como eu falei, com os nossos erros. E só que a gente tem que sempre assim, ó, errou, tu pensa, como é que eu faço diferente? Como é que eu faço diferente, sabe? Investindo sempre para que melhore também o nosso trabalho na cozinha, né, gente? Então, essas foram as minhas dificuldades inicial, né, sobre precificação, sobre como ali conseguir, né, organizar as encomendas. E foi isso, mas eu fui melhorando, sabe? Com o tempo tu vai aprendendo. Então, se hoje tá difícil pra ti, né, aprende com esse momento difícil a fazer diferente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixa um like, deixa um comentário e até mais. Um beijão!